Boa tarde a todos. Estamos hoje aqui com a Ampere Consultoria, aqui com o André e o Guilherme de Oliveira. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, André. Muito grato aí por aceitar o nosso convite. E vocês poderiam falar brevemente sobre a empresa? Sim, O primeiramente, eu te pessoal. agradeço também Opa, pela convite na participação do podcast. A Ampere Consultoria é uma empresa especializada, né, com consultores especialistas no setor de energia. Inclusive, esse ano aqui a gente está completando 10 anos de atuação já no mercado, trazendo, né, toda essa excelência, né, no estudo do setor, inclusive com uma equipe composta principalmente por pessoas com mestrado e doutorado, bem especializadas. E a Ampere Consultoria, ela atua em três áreas, né? Três áreas principais. Tem a Ampere Consultoria na área de planejamento energético, que trabalha com projeções de preço, né, de PLD, preço de energia, PLD, e de estudos personalizados para o setor. Tem também a Ampere Meteorologia, com especialistas da área para dar todo o suporte, né? Que a gente sabe que a meteorologia e o mercado de energia são intimamente ligados, né? Tanto a parte de uhum, chuva, temperatura, radiação solar, eólica. Então, a gente achou importante ter essa movimentação também, de ter uma empresa, né, especializada na parte de meteorologia para dar esse suporte para o setor. E também tem uma terceira frente de sistemas. Então, na parte de sistemas, a gente tem tanto projeções de vazão, que é o nosso sistema Flux, para os middle, né, do sistema do mercado poderem usar as projeções de vazão nos seus estudos. Tem também o Horizon, que faz o encadeamento, né, dos modelos New Wave Decomp, e também tem o Sagacity Gestão, que a gente está constante aperfeiçoamento, né? Inclusive agora foi lançada a versão que atende essa abertura de mercado para o ano que vem, para os consumidores varejistas, e é uma ferramenta que tá bem completa, né? Inclusive com atendendo contratos de garantia, economia garantida, de serviços atrelados. Então, tá uma ferramenta bem legal aí para atender essa expansão do mercado livre aí para o próximo ano. muito bom. Além disso, a Ampere Consultoria também ela já trabalhou com treinamentos, né? Então, a gente já treinou mais e capacitou mais de 50 equipes Nossa, do setor de energia. Então, tem um histórico bem legal aí para a parte de middle e outros aspectos também do setor de energia. excelente. É uma empresa bem consolidada, né, Guilherme? Em quantos que vocês são hoje? Quando que a Ampere iniciou? A Ampere, ela iniciou, ela está completando 10 anos, literalmente, nesse mês, né? Ela 10 começou no anos. finzinho de novembro de 2013. E ela já começou com alguns contratos nessa parte do planejamento energético, né? É uma empresa que já saiu com algumas propostas de trabalho fechada. Hoje, a empresa é composta por 14 sócios e colaboradores. É uma empresa, na verdade, até bem enxuta, Uhum. considerando o fluxo de trabalho que a gente consegue entregar. E é uma sociedade, né? É uma sociedade de 8 sócios, a Ampere Consultoria. Muito legal. E vocês dois são sócios. Sim, Aham, o André é diretor, né, André? isso. A gente se coloca ambos como os diretores, principalmente Aham, agora que a situação do PLD horário está mais em evidência, né? uhum, O Guilherme, como especialista na precificação de curto prazo, a gente está colocando ele nesse posto de diretoria, de planejamento de curto prazo, né? Eu uhum. fico mais voltado para as atividades de longo prazo, então, acompanhando médio e longo prazo. E eu também auxilio na parte de meteorologia, né, dar o direcionamento que a gente está querendo caminhar lá, né, sempre com foco no setor elétrico. Muito legal. É uma empresa que tem sido bastante importante aí para o setor, né? Muitos que estão começando contrato Ampere, outros mais sólidos, maiores também contrato para fazer às vezes uma comparação de estudos, né? Então, uma empresa aí que tem sido bastante importante. E vamos falar aí então um pouco das especialidades de vocês aí, sobre as projeções
de comportamento do PLD horário, né? Que inclusive vocês têm feito aí uns relatórios sobre esse assunto, né? Isso, a gente percebe desde ali do final de setembro, né, que teve aquela onda de calor bem intensa, que foi quando teve esse primeiro comportamento, né, do mercado ficar um pouco até veio um pouco de suspeita, né, esses resultados do preço horário. Mas o que acontece é que a gente estava muito acostumado, né, o setor, em avaliar o sistema de uma maneira energética, mais estrutural, sem considerar essas variações intra-horárias, né, do balanço de energia, de como que o sistema consegue atuar. E algo que a gente já, assim, a Ampere internamente, até foi alvo do meu mestrado, que eu defendi recentemente, a gente já tem estudado, né, esse comportamento preço horário até para horizontes mais para frente, horizonte PDE, 10 anos, a gente já via essa possibilidade, né, essa característica do setor de ele ser mais, digamos assim, nervoso no dia a dia. Então, estruturalmente tem energia para atender o sistema, mas na hora de ponta, eventualmente, mesmo com reservatórios cheios, pode ser necessário usar uma térmica, porque tem várias restrições no sistema que precisam ser atendidas de base horária, né? Então, as hidroelétricas, elas, por exemplo, elas têm algumas restrições de variação de fluxo de água, existe um tempo de viagem de uma usina até outra, então você, para conseguir alocar geração numa usina a jusante, às vezes não dá tempo hábil, né, de movimentar essa água no mesmo dia de uma usina para horário de ponta. E mesmo quando tem acionamento de térmicas, por que que não acionou uma térmica mais barata, acionou uma térmica de 700, R$ 800, sendo que a demanda não foi tão mais alta assim? Mas é porque algumas, às vezes, as usinas térmicas, elas também têm o que a gente chama de unit commitment térmico, né? Então, dependendo da característica física da usina e como ela foi operada recentemente, ela não pode ser acionada por pouco tempo. Então, se você tiver a usina, ela tem que ficar ligada por muito tempo, então ela tem uma taxa de rampa que demora para ela chegar na potência dela, e para atender a ponta, pode ser mais econômico até usar uma usina mais cara, porque ela vai ficar acionada por um período de tempo menor do que se fosse utilizada uma usina térmica, às vezes com um CDU mais baixo, mas que precisaria ficar ligada por mais tempo. Ou então uma térmica que acabou de ser desligada, por exemplo, e ela, por conta de restrições térmicas ali, né, a parte mecânica mesmo, ela não pode ser religada. Então, acaba trazendo uma dinâmica que o mercado não estava muito acostumado ainda na parte de precificação, que foi sempre aquela questão mais energética, média semanal, média de patamar. Quando a gente traz para a base horária, tem muito mais variação. Isso, inclusive, é uma tendência que tende a intensificar por conta dessa expansão de fonte solar, por exemplo, tanto centralizada quanto distribuída, que traz esse perfil, né? Então, você tem uma sobre-oferta, uma oferta muito grande de energia durante as horas de sol, mas no final da tarde é uma oferta muito grande que cai muito rápido também. E aí, como que você consegue operar o sistema desse jeito? A ponte principal ainda é hidrelétrica, né? Ela responde muito rápido e é a principal fonte do setor ainda, mas vai ter momentos, como a gente viu em setembro, como a gente viu em outubro, que só a hidrelétrica ela não consegue atender essa rampa, essa subida dessa tomada de carga. E é um conjunto de variáveis ali que no dia a dia vão estar mudando, sofrendo alteração, e um dia pode levar até acionamento de térmica na ponta, tem dia que não vai. Então, é uma simulação bem dinâmica mesmo, né? Cada dia vai ser um dia diferente aí para o setor. Interessante essa visão para quem opera, né? Uma coisa é a potência instalada, é o mapa, né? Como se fosse assim, comparar aí com a anatomia do corpo, né? E outra coisa é a fisiologia, né? Na hora de funcionar o sistema, ele não funciona, não é um espelhamento da estrutura dele, né? Às vezes você tem reservatório, mas você despacha térmica por essas restrições de transmissão e outras questões também, né? E agora, né, com todas essas fontes intermitentes, o sistema tem mudado bastante, né? Eu lembro Isso. quando eu operava na mesa era uma coisa meio fácil, assim, época de chuva, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, preço ia cair, hora de comprar, né? Seca ali no meio do ano, hora de vender, né? Quer dizer, dava para fazer aí uma planilhazinha considerando esses fatores, né? Claro que não é só isso. O É, sistema hoje ele é, continua com essa previsibilidade ou... a gente tem alguns aspectos, né? Então, por exemplo, no período úmido, a gente de fato vai ter mais oferta hidrelétrica, inclusive das usinas a fio d'água. Então, aumenta um pouco a base, né? A carga líquida cai, né? Se você pensar que a usina a fio d'água também é como se fosse uma usina não despachada, apesar de
todo um controle de cascata que dá para o INS manejar um pouco. O fato é que a oferta hidráulica tende a aumentar, né? A gente vai ter usinas Madeira, Pimental, que para o Decomp, por exemplo, New Wave, que é o que o setor está acostumado a lidar, elas não modulam muito a geração, mas para o DECEM elas conseguem modular, elas têm uma capacidade de modulação. Então, naturalmente, quando você começa a aumentar a vazão nessas usinas do norte, até mesmo do sudeste, aumenta essa capacidade de modulação, essa capacidade de modulação do setor. Por outro lado, a eólica vai cair, né? Ela começa a cair nesse período do ano. Vão ter Uhum, dias que vai ter chuva, vai ter uma zaca, não sei, então a radiação solar vai cair porque vai ter muita nuvem no centro do Brasil. Então uhum, é um pouco mais dinâmico, mas a gente entende que a oferta hidráulica ainda é muito grande no Brasil e o aumento das fios d'água, principalmente agora nesses próximos anos, que ainda a gente começou a ver agora, né, essa movimentação do DECEM, que ela uhum, ela vai tender a intensificar mais nos próximos anos mais para frente, mas nesses primeiros anos ainda é um pouco mais estável. Então você vai ter mais oferta hidráulica, tende a controlar. Um exemplo disso, por exemplo, essa semana. A gente já teve temperaturas altas de novo e o preço do DC não chegou a descolar de novo. Aí o acionamento de térmica na ponta, né? A gente tem alguns motivos para isso. A geração renovável está relativamente alta, a geração solar está com um fator de capacidade alto essa semana. A gente tem uhum, bastante geração no sul, Itaipu está com uma vazão incremental relativamente alta, ainda uma margem de manobra para controlar algumas restrições que ela tem lá, que está relativamente flexibilizada por conta dessa vazão mais alta. uhum. Mas vai ser esse acompanhamento constante que vai ter que ser feito, né? Outra coisa que Inclusive, acontece é que é, o sinal de curto prazo ele não sobrescreve a sinalização de longo prazo, né? Ele atua sobre essa sinalização uhum, de longo prazo. Então, você continua tendo a necessidade de entender o balanço, se está com sobreoferta, se está com suboferta, né? Qual é a uhum, situação a longo prazo, né? E em cima do sinal que esse longo prazo vai estar dando, aí você pode ter essa volatilidade de curto prazo. uhum, Então, a gente uhum, está hoje, e acho que essa situação que aconteceu no PLD horário, ela saltou aos olhos, porque a gente vem de um acompanhamento desse preço estrutural de longo prazo, que ele está nulo, né? Ele está indo para o PLD mínimo, e, de repente, o DECEM deu essa indicação, mas isso também poderia acontecer com um preço de R$ 100, e você ter uma indicação de flutuação de fim da tarde para cima, né, uhum, numa média diária que fica mais alta, porque já tem um pouco de térmica da base, que vem da indicação de longo prazo, mais a térmica que precisa ser disparada só para atender esse movimento de ponto, né, em momentos em que isso faz sentido para uhum. o planejamento da operação, né? Para a otimização do problema energético. É um ponto importante. Essa volatilidade intradiária, ela independe, digamos assim, da função de custo futuro. Então, a função de custo futuro, ela vai trazer o preço para uma base. Essa base vai estar mais baixa ou mais alta, né? Que é aquele PLD médico, que o pessoal trabalha por longo prazo. Mas a volatilidade intradiária, ela vai continuar existindo independente do preço, custo da água estiver baixo ou alto, né? O que pode acontecer é que, por uma base mais alta, na hora de atender a ponta, vai ser térmicas ainda mais caras para atender Uhum. essa ponta eventualmente. E André e Guilherme, acabei de até compartilhar ali uma matéria de vocês no LinkedIn sobre o calor aí que está chegando, né? Que calor é esse? Como que ele vai impactar, né? Já aproveitando perspectivas para os preços de curto e longo prazo aí, o que que vocês fazendo toda essa, juntando tudo isso, fazendo essa análise, o que que vocês teriam para trazer aí? Para o curto prazo agora, né, o que a gente vê assim, é um ponto de atenção, vai ser um calor bem grande. Por outro lado, assim, diferente de setembro, como eu comentei, a gente está com uma condição hidrológica um pouco melhor em algumas bacias, principalmente ali no Baixo Paraná, que vai começar a cair agora, a vazão de Itaipu, mas ainda está relativamente mais alta do que naquela época. Renovável está um pouco melhor também, que no final de setembro. E, assim, as simulações indicam, né, por enquanto, que a gente não vai ter o que a gente viu em setembro. Mas é algo que eu digo, todo dia pode surgir alguma informação nova que varia isso. Na própria projeção de carga, os modelos de projeção de carga do próprio INES, eles têm muito que ser aperfeiçoados ainda. Então, a gente, nas nossas projeções, utilizamos esses modelos oficiais, mas a gente percebe que tem espaço para crítica, né? E pode ser que chegando próximo à data, ter alguma correção dessa projeção de carga, ela seja um pouco mais alta. O ponto é que vai ser uma semana de atenção. A gente vai estar em Uhum, alerta aqui, porque pode sim sair, não está indicando exatamente nas simulações agora, mas pode acontecer, uma semana de alerta.
Inclusive, né, acho legal pontuar que desde que, né, que voltou a ficar em torno, aliás, começou a ficar em torno esse ponto do preço horário, a gente tem um nosso relatório diário, né, com projeção para o dia seguinte, em preço horário, a gente tem desde 2021, na verdade, que logo quando a CCE virou a chavinha, a Ampere virou a chavinha junto com a CCE e começou a mandar para o mercado as projeções horárias, né, de preço, mas desde setembro agora a gente começou a lançar esse relatório ainda mais cedo. A gente lançava ele 2 vezes, né, por volta da hora do almoço, no final da tarde. Agora a gente antecipar ainda com as premissas que a gente tiver no começo do dia. Nossa meta então é lançar ele 3 vezes. A primeira vez é logo de manhãzinha ali, quando o mercado começa a operar já com as premissas que a gente tiver até o momento. A gente vai atualizando ao longo do dia esse relatório com as novas informações que vão saindo. Muito bom, que o mercado é dinâmico, né? De manhã a gente vê uma tendência, à tarde outra, né? Então é uma boa sacada aí, Sim, dois e como o relatórios. DCEM ele é um pouco, ele demora para rodar às vezes, né? É uma Uhum, otimização mais complexa. Se deixar para lançar só do hora do almoço, às vezes ele sai até mais tarde, porque demora para rodar. Então a gente uhum, conseguindo antecipar muitas coisas nessa versão inicial de manhã, já consegue garantir que a gente vai ter um resultado, algum indicativo um pouco mais cedo mesmo para o mercado para auxiliar a tomada de decisão dos clientes. uhum. E esse calor aí é com chuva? Como é que vai ser o verão? Chuvoso? Que O vocês... verão, a previsão do verão, ela não é uma previsão ruim, tá? Uhum, A gente tem visto talvez um dezembro um pouco mais prejudicado, mas com uma recuperação em janeiro, em fevereiro, em diante, uhum, né? E por conta disso, e principalmente também pela situação dos reservatórios, a gente vê bastante tranquilidade nessa premissa de longo prazo. Então, a gente indica com bastante tranquilidade que os preços devem continuar próximos do PLD piso, uhum, e se eles saírem, serão por conta desse comportamento do PLD horário. Que para uhum, esse horizonte, 2, 3 meses para frente, isso já é totalmente imprevisível, né? Imprevisível. O que a gente entendeu de toda essa movimentação que aconteceu desde o fim de setembro, né? Que tem algumas variáveis que ajudam a gente explicar por que que isso acontece e que permite a gente mapear o risco disso acontecer no futuro. E é muito interessante porque o fim de setembro, essa passagem do período seco para o período úmido, ou seja, é o ápice do período seco, ele é o ponto de maior vulnerabilidade do setor, porque é o ponto de mínima disponibilidade de recurso hidráulico para poder fazer modulação e atendimento de ponto, né? Então, nesse âmbito, a gente vê no período úmido, por pior que seja a situação, ela ainda representa uma disponibilidade de recurso hídrico muito maior do que você costuma ter em setembro e muito maior do que você teve nesse setembro, que não foi um setembro assim tão bom, né? Já foi um setembro abaixo da média, principalmente aí nas bacias do Sudeste. bom para Então, a alguns e gente ruim para vê outros, esse né? fator de risco, a gente vê esse fator de risco diminuindo conforme você avança no período úmido. Ano que vem, chegou o próximo período seco, esse fator volta. Esse fator volta. As ondas de calor também, elas costumam acontecer com maior intensidade, não no verão, também nesse período de setembro, de fim de transição, né? Então, Uhum, é por isso que a onda de calor que a gente teve lá para o dia 25 de setembro, ela foi muito intensa, porque realmente é o período em que ela costuma ter essa característica de intensidade, né, exagerada. No período 1, o que acontece é que a temperatura é alta durante todo o dia, né? Ela uhum, já é naturalmente mais alta, né? Então não tem uma resposta de, de ponta de carga tão associada ao fim da tarde, né? É uhum. mais essa carga ela já cresce muito nos primeiros horários da manhã e depois ela fica um pouquinho mais flat, né? Essa rampa de fim de tarde ela não é tão forte quanto nesse momento de mais vulnerabilidade. Então a gente enxerga dessa perspectiva de longo prazo, né? Pelo mapeamento dessas variáveis que a gente elencou, que são variáveis que influem muito, né? Que a gente tem uma diretriz, pelo menos para esse primeiro semestre aí de 2024, de preços
de longo prazo, né, estruturais, função de custo futuro, nulos, né, basicamente. Mas com essa questão do PLD horário podendo acontecer em situações que vão ser extraordinárias, né? Vão ser realmente extraordinárias. Outra coisa que pode contribuir, e aí de forma totalmente imprevisível, ingerenciável, é se a gente passar por algum momento que tenha muito manutenção hidráulica simultânea. O ONS em geral, né? O ONS definitivamente coordena esse tipo de manutenção com as usinas justamente para não estar passando por um risco dessa natureza. Mas ele não coordena quando uma máquina quebra, quando uma linha de transmissão cai fora, né? Cai, é derrubada. Então, nesse sentido, pode ser que a gente tenha alguma combinação de fatores que leve, mas do ponto de vista da análise, isso é menos provável conforme a gente avança para o período 1. Muito Pensando a bem. muito, muito longo prazo, e aí talvez comparando um pouco com aquele comentário que você fez da época que você fazia o trading, né? Você Aham. ia ter preços mais baixos no período 1 e preços mais altos no período C. Teve uma mudança um pouco nesse padrão típico, né? De alguns anos para cá, a gente está vendo um afundamento de preços no segundo trimestre, por conta do Uhum. excedente hidráulico do norte, e a gente está começando a enxergar um afundamento de preços no terceiro trimestre, no subsistema nordeste, e às vezes ele pode estar trazendo os outros juntos, por conta do pico de produção eólica. Uhum. Né? E aí a gente tem que acompanhar, então, essa situação para entender se esse afundamento ele vai acontecer de forma isolada no Nordeste, né, atingindo o limite da capacidade de exportação, ou se acaba trazendo esse benefício para todos os subsistemas, porque a capacidade de exportação ela não foi ultrapassada, né? Não foi até o seu valor máximo. Inclusive, uma possibilidade aí bastante de constraint off intenso aí nos próximos anos, nesse período. Perfeito, pessoal. Bom, muitas comercializadoras estão torcendo para os preços subirem um pouco, né? Para dá para fazer um trade aí, né? Porque do jeito que está aí colado no PLD há um tempo já, tá, a situação está bem complicada às vezes para o pessoal, né? Mas agradeço muito aí uma entrevista de bastante conteúdo. Tenho certeza que o pessoal vai curtir, comentar e compartilhar. Então, um abraço e grato aí pela entrevista, pessoal. André e Guilherme. André, a gente que agradece a oportunidade de participar no podcast. Obrigado novamente, espero falar com você de novo em breve. Também, um abraço.